Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco então sobre a segunda lei da termodinâmica, com ênfase nas máquinas térmicas e no ciclo de Carnot. Um dos principais objetivos da física é entender por que o tempo tem um sentido e por que os processos unidirecionais são irreversíveis. Sabe-se hoje que essas questões envolvem a grandeza física chamada de entropia. Vamos imaginar uma xícara quebrando. O processo que levou a tal situação é um processo unidirecional e irreversível, ou seja, ele não pode ser desfeito através de pequenas mudanças no ambiente. Quando observamos tal processo, acreditamos ser natural, mas se agora a gente passar a observar o processo inverso, talvez a gente ficaria perplexo. O sentido inverso, que é este que está sendo mostrado aqui, nessa imagem, ele não viola a primeira lei da termodinâmica, que fala da conservação da energia. Tá? Mas vamos falar mais sobre isso à frente. Agora a gente vai imaginar algo que é bem presente no nosso dia a dia. Você colocando as mãos, por exemplo, em uma xícara de café quente. O que que você tende a imaginar? Que a xícara de café irá aquecer a sua mão, certo? Só que imagine que a sua mão começa a ficar cada vez mais fria, ou seja, o calor começa a fluir da sua mão que tem menor temperatura para a xícara de café. Agora sim, né? Eu acho que isso ficaria muito estranho. Este sentido inverso é errado, mas também não viola a primeira lei da termodinâmica, que fala, como já vimos nas últimas aulas, sobre a conservação da energia. Por quê? Porque a energia do sistema fechado, que seria a mão e a xícara, ela se conserva. Agora, o que dá sentido em um processo é a variação dessa grandeza que a gente chama de entropia, certo? Também muitas vezes é chamada de seta do tempo. Existem duas formas equivalentes da gente definir a variação da entropia em um sistema. Tá? Um deles é em termos da temperatura do sistema, da energia que o sistema ganha ou perde na forma de calor, que também pode ser chamada de uma forma clássica. Tá? E uma segunda forma, contando as diferentes formas de distribuir os átomos ou moléculas que compõem o sistema que estamos considerando, e essa forma seria uma forma mais estatística, nós estaríamos tendo uma visão estatística da entropia. Na nossa aula, ficaremos com a definição da primeira forma, certo? Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. Ou seja, a entropia ela nunca vai diminuir, ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Agora vamos passar a falar um pouco da entropia no mundo real, considerando então essa visão mais clássica da segunda lei da termodinâmica. Vamos falar das máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? Né? É basicamente um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de calor e realiza trabalho útil com essa energia. Todas as máquinas térmicas operam de acordo com o ciclo termodinâmico, isto é, sequência de estados termodinâmicos que se repetem. Então, só para a gente ter uma ideia e ilustrar aqui, essa imagem ela representa uma máquina térmica, no qual aqui a gente tem presente o calor fluindo de uma fonte a uma temperatura TQ, a gente chama de temperatura quente, tá? Uma fonte quente. Parte dessa energia é utilizada para se realizar trabalho e a outra parte vai ser dissipada ali para a fonte fria. De acordo com a primeira lei, as máquinas térmicas precisam receber certa quantidade de calor para funcionar. E a gente sabe que apenas, né, no dia a dia a gente consegue perceber que apenas uma pequena fração dessa quantidade de calor, que é que está em forma de energia, né, pode ser convertida em trabalho útil. Pela segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica pode apresentar um rendimento 100%, certo? Ou seja, o que é 100%? É transformar integralmente todo o calor em trabalho.
Para isso, a gente tem o enunciado de Kelvin, e Kelvin estabeleceu, dizendo que não é possível que qualquer sistema a certa temperatura absorva calor de uma fonte e transforme integralmente tal calor em trabalho, sem que ocorram modificações nesse sistema ou em suas vizinhanças. A máquina térmica de Carnot, proposta pelo cientista Sadi Carnot, vem tratar desse rendimento, ou seja, da limitação desses rendimentos nas máquinas térmicas reais, certo? Aqui a gente tem uma representação, então, da máquina térmica de Carnot, e nós podemos, então, descrever também um diagrama PV da máquina térmica de Carnot. Então, aqui, no processo termodinâmico, que vai de A até B, nós temos uma expansão isotérmica, certo? De B até C, a gente tem uma expansão adiabática. De C até D, nós temos uma compressão isotérmica, e de D até A, nós temos uma compressão adiabática. Ou seja, é uma máquina que opera em ciclos, né? Ela sai do ponto A e retorna para o ponto A. Esse exemplo, então, é o exemplo de uma máquina ideal. E logo, então, é postulado que nenhuma máquina térmica que opera entre duas dadas fontes, as temperaturas da fonte quente, TQ e TF da fonte fria, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Aí, para isso, a gente tem as seguintes equações para poder determinar o rendimento das máquinas térmicas. Então, o R passa a ser o nosso rendimento e a gente tem R igual a 1 menos TF sobre TQ. Sendo que o TF e TQ já foram denominados anteriormente, né? Temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Ou também podemos escrever como rendimento igual a 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Agora a gente vai fazer um exercício sobre esse conteúdo. Vamos lá, então. Uma máquina térmica recebe da fonte quente, em cada ciclo, a quantidade de calor de 400 calorias e rejeita 320 calorias para a fonte fria. Determine o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo, e tem que passar para joules, e B, o rendimento desta máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Qual que é o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo em joules? Letra A. A gente precisa determinar o trabalho. O trabalho, na verdade, vai ser a diferença entre o calor da fonte, sai da fonte quente, que é rejeitado para a fonte fria. Então, aqui, ó, eu tenho que é fornecido 400 calorias para a fonte, da fonte quente, e 320 vai ser rejeitado lá para a fonte fria. Vai ser rejeitado para a fonte fria. Então, essa diferença aqui é o que restou para a realização de trabalho. Então, o trabalho vai ser igual ao QQ menos o QF. O trabalho vai ser igual a 400 calorias menos 320 calorias. Vai dar 80 calorias. Para passar para joule, é só multiplicar por 4,18 e a gente vai ter em torno de 330
torno de 330 joules. Na letra B, ele pede o rendimento, qual que é a eficiência. Bom, se ele retirou da fonte quente 400 calorias e rejeitou 320, dá para fazer uma regra de 3 ou simplesmente usar aquela equação, que eu tenho que é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Vai ficar 1 menos 320 dividido por 400 calorias, né? Mas como a gente vai estar dividindo, então aqui corta. Então vai ficar 1 menos 0,8, que vai sobrar 0,2. Então, 0,2 multiplico por 100 para ter percentual, e eu vou ter 20% de eficiência.